Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Nandalino, para quem não me conhece. Olha, vamos tirar limpo essa história. O brasileiro é latino. Ative as notificações para dar aquela fortalecida. Olá a todos vocês que agora me ouvem. Já dei conta que o vídeo não será tipo vídeo, tipo... É mais áudio, é mais podcast do que qualquer coisa. Nos meus dois últimos vídeos a respeito das nossas relações, né, das relações do brasileiro com os países da América Latina, com seus vizinhos, e eu percebi que existe uma grande confusão das pessoas a respeito de qual é o significado do termo latino. Né? Eu disse que os brasileiros são latinos, muita gente disse que o brasileiro não é latino, é sul-americano. Eu percebi que muita gente acha que esse termo é sinônimo de hispano-americano, né? Ou então que é algum tipo de identidade a qual a gente adota, a qual a gente aceita fazer parte ou não. Eu percebi bastante confusão a respeito desse termo, e então eu vou falar sobre qual é a origem do termo, quais são os vários significados que ele teve ao longo do tempo, e o que eu penso do brasileiro se identificar ou não como latino. Durante todo o período de existência da civilização romana, né, que, como eu acredito que a maioria das pessoas saiba, pelo menos eu espero que saibam, começou como uma cidade-estado na Itália, na Península Itálica, e foi se expandindo e através de guerras até se tornar um império gigantesco. Desde o momento que os romanos começam a escrever e, portanto, a língua e a história deles passa a ser registrada por escrito, lá por volta do século V a.C., na verdade, as primeiras inscrições romanas têm uns 200 anos a mais, mas elas são muito fragmentadas. É a partir do século V a.C. que começam a haver registros realmente completos da história romana. Desde os primórdios da escrita romana, os romanos se autodenominavam latinos. A pronúncia deles era um pouco diferente. Eles falavam latinum, com UM no final. Mas a pronúncia evoluiu já na Idade Média, nas línguas derivadas do latim, que era a língua que os romanos falavam, ela evoluiu para latino, né, com ON no final, o que no latim originalmente era UM. Conforme o Império Romano se expandiu, esse termo, latinum, passou a ser utilizado para todas as pessoas que falavam latim, que era a língua original de Roma, e para todas as pessoas que adotavam os costumes romanos em todos os territórios que Roma dominava. E durante toda a Idade Média, já após a queda do Império Romano, e durante toda a Idade Moderna, até o século XIX, o termo latino era utilizado para se referir às culturas e às línguas que derivavam da cultura e da língua romana. É que nem filho do mesmo pai, entendeu? Um dia desses eles crescem, cada um vai na casa, cada um vai na vida dele, mas não deixam de ser a família X, entendeu? Então, o termo latim é para identificar a família da língua, como português, espanhol, italiano. Então, sim, um francês e um italiano também são latinos. Inclusive, se vocês procurarem no Google por Europa Latina, tanto em português quanto em inglês, vocês vão achar uma lista de países que compõem a Europa Latina. E para ficar bem claro, o termo latinum ou latino, já escrito com ON, como um sinônimo da cultura do Império Romano e de todas as suas culturas derivadas, é algo que aparece por escrito em todos os textos em latim e em grego da Antiguidade e em todos os textos na Europa, em praticamente todas as línguas, durante a Idade Média e Idade Moderna. Vai ser só em meados do século XIX que o termo América Latina vai ser inventado.
ali por volta dos anos 1850, para designar aquelas partes do continente americano onde línguas derivadas do latim predominavam. Já durante o século XX, nos Estados Unidos, o termo latino-americano vai ser abreviado para simplesmente latino. Como já é bem conhecido, o estadunidense médio não é uma pessoa que conhece muito sobre outras culturas. Sim. Por isso, o sentido mais amplo da palavra latino era e ainda é desconhecido para a maior parte da população dos Estados Unidos. Logo, para eles, latino, como uma abreviação de latino-americano, se tornou algo muito mais comum e familiar do que latino no sentido original, no sentido que a palavra teve por mais de 2000 anos. O que acontece quando uma cultura se torna extremamente popular? Ela passa a ser referência, ela passa a ser imitada. Até os erros dela passam a ser copiados. E é basicamente isso que acontece com os Estados Unidos. O país, graças à sua extremamente eficiente indústria cultural, conseguiu um nível de influência cultural nunca antes obtido por sociedade nenhuma na história da humanidade. Eles têm influência cultural em escala global, com seus filmes, com suas séries, com suas músicas. Só que os estadunidenses, por que muitos brasileiros não gostam de ser chamados de latino ou não se identificam como latino? Os norte-americanos, com essa forma dele de expandir a cultura, acabam nos mostrando que eles utilizam o termo latino para menosprezar os países que não fazem parte da bolha deles, como Canadá e Estados Unidos da América, tá entendendo? Países pobres. Praticamente é isso. Os norte-americanos utilizam a palavra latino para identificar o país pobre. Cara, que tá cheio de mosca. Porra. Utilizam o termo latino para identificar países pobres que fazem parte da América. Eles não querem saber se é América do Sul ou é América Latina por causa daquilo e daquilo. Não. É latino, então é pobre. Quer entrar de uma forma ilegal aqui no nosso país. Só no meio dos anos 80 é que o termo latino foi muito forte por causa da imigração. Tinha aquela história do Pablo Escobar, não sei lá o quê. Então tudo isso trouxe para que hoje em dia utilizasse o termo latino como fosse algo ruim. É ruim para os norte-americanos. Brasileiros que entendem essa situação não querem ser chamados de latino. E é com razão, tá entendendo? Mas também vocês não deixam de ser latino, parceiro. Na vertente de linguagem, vocês são latinos sim. Mas na vertente que os Estados da América profetizou essa palavra latino, eu acho que vocês não são não, porque vocês estão na lista de pessoas que tentam entrar ilegalmente de todas as formas dos Estados da América, entendeu? Isso faz com que a palavra, com um sentido extremamente reduzido, que se tornou difundida nos Estados Unidos, graças à falta de conhecimento do americano comum a respeito de qualquer coisa que não diga respeito ao país dele, faz com que esse sentido modificado da palavra passe a ser mais comum e mais conhecido pelas pessoas ao redor do mundo do que o sentido original. Inclusive os próprios europeus, que ao longo do século XX se tornaram tão americanizados quanto nós aqui na América Latina, em alguns aspectos até mais americanizados, eles próprios começam a ter mais familiaridade com o sentido que essa palavra tem para os Estados Unidos do que com o sentido que essa palavra tem tradicionalmente no continente europeu. Tá entendendo? Eu já ouvi portugueses e franceses se referindo a outros portugueses e a outros franceses como latinos. No entanto, isso é algo que é bastante raro entre os europeus, é cada vez menos comum. Acredito que para a maioria deles o significado original da palavra também já tenha se perdido. E eles associam o termo muito mais aos traficantes de drogas das séries norte-americanas do que aos seus conterrâneos. Se algum de vocês que está me ouvindo for europeu, me fala se vocês associam essa palavra mais aos latino-americanos ou se o sentido original da palavra ainda se mantém aí na Europa.
Ou melhor, no seu país, né? Porque eu sei que a Europa é um continente enorme. Me perdoe a generalização. É que nem chamar a África e achar que é uma coisa só. Eu sei que a Europa não é uma coisa só. Qual a minha opinião a respeito do brasileiro se identificar como latino? Eu acho que o brasileiro deve se identificar como latino e que o brasileiro deve saber e resgatar o sentido original dessa palavra, porque não é obrigação dos norte-americanos conhecerem as origens da nossa cultura ou as origens da nossa língua ou qual a nossa história, mas é obrigação do brasileiro saber disso. Então eu acho que a gente tem que manter o termo e saber a origem real dele, o que ele quer dizer na sua origem, e tanto faz se para o gringo é pejorativo ou não, deixa eles usarem a palavra do jeito que eles quiserem, a gente usa do jeito correto, do jeito original, e então acho que o Brasil tem que se definir como latino. E sim, antes que alguém venha me encher o saco dizendo que e os índios, e os negros, e os asiáticos, eu sei que tem todos esses elementos na cultura brasileira, eu não nego eles têm que ser ostentados com orgulho, mas a cultura brasileira é muito influenciada pela cultura portuguesa, que em sua origem mais remota descende da cultura latina do Império Romano, e o brasileiro deve lembrar, conhecer essa origem e se orgulhar dela e manter o sentido tradicional da palavra. Olha, eu não sou brasileiro, mas não concordo com esse último trecho que ele falou. Tipo, parece que também nos expressa outras culturas. Ô, meu irmão, presta atenção. O Brasil é um país autônomo, tanto militarmente, tanto economicamente, tanto culturalmente. Tanto é que o Brasil é um dos únicos países no mundo que mais salvaguarda a cultura, quer seja europeia, africana ou americana, tá entendendo? Então, pega a visão. O brasileiro, nos últimos anos, conseguiu conquistar o que é dele. De todas as culturas que ela é banhada, conseguiu fazer a sua própria cultura, que é diferente da de todo mundo. Então, não vem com essa de não, vamos pegar... Se você é descendente de português, pega você o que é de Portugal, entendeu? Deixa os brasileiros como amam dos brasileiros. Parece que está a falar que tem que abraçar mais as coisas europeias do que... Não, festa junina não era tão legal assim. Mas festa junina hoje em dia é que é uma identidade brasileira, tá entendendo? É uma coisa que os europeus trouxeram ali, que era uma coisa bem menor. Os brasileiros meteram uma boa sungurra no mambo, tá entendendo? É isso que é ser brasileiro, na minha opinião. Eu não sou brasileiro, mas estou a falar isso, entendeu? É pegar uma coisa dos antecedentes, fazer uma coisa boa, espetacular e tomá-la como identidade. É isso. Agora, não vem com truque de falar. Tá? E outra coisa também, o termo latino nunca vai ser visto como antigamente, porque os norte-americanos têm uma influência catastrófica no mundo, tá entendendo? Tem muita influência. Enquanto os norte-americanos continuam, enquanto essa influência permanecer nas mãos dos norte-americanos, vai ser impossível o termo latino ser visto como algo não pejorativo. Tudo isso por quê? Porque os brasileiros consomem coisas norte-americanas e quanto mais consomem, mais eles vão querer fazer parte e mais eles vão querer ser aceitos na sociedade. Então vai ser muito normal muita gente não querer se identificar como latino, entendeu? Agora, isso já depende de cada um. Vale a pena, o que o senhor disse é certo, a pessoa deve se informar, não sei lá o quê. Então é isso aí, o link original desse mano está aqui na descrição. Fora tudo isso, o que ele disse foi bem legal sobre a origem da palavra. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau.